Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Gente Nossa, programa de bate-papo descontraído, divertido, que vai ao ar toda quinta-feira a partir das 7h30 da noite, recebendo convidados, pessoas, personalidades conhecidas da nossa região, com um bate-papo descontraído sobre os mais variados temas. E lembrando pessoal, dá uma força aí pro canal, vamos todo mundo compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal Podcast Gente Nossa, no Facebook e também no YouTube. E hoje, pessoal, hoje o programa tá top, hoje o programa tá legal. Hoje a nossa convidada é uma das prefeitas mais jovens do Paraná e do Brasil. Chega pra cá, Adelita Parmesan. Isso aí, e antes da gente começar, pessoal, a Adelita é natural de Quatiguá, ela é prefeita em seu segundo mandato pelo PTB, também é formada em Ciências Contábeis pela Centro Universitário de Ourinhos e também tem MBA em Administração Pública e Gerenciamento de Cidades e titulação pela Instituição de Ensino São Luís. É isso mesmo, Adelita? Isso aí. E acadêmica de Direito agora. Acadêmica de Direito. Olha, eu não fiz a pesquisa de Direito Não, é sobre que eu você. voltei agora. Quando eu fui prefeito em 2017, 2018, eu tranquei no último ano de Direito para ir porque não dava agenda e agora retornei para terminar o último ano. Adelita, e uma pergunta, se vamos direto ao ponto. Por que a política? Então, eu não posso dizer assim, a minha família sempre foi em volta com política, a gente sempre cuidou de política, sempre trabalhou na política. Mas assim, eu quando fui sair, eu fui eleita por uma eleição suplementar. A eleição suplementar é aquela eleição quando a eleição normal é invalidada. Então quem ganhou na minha cidade, na época, foi uma eleição com 6 candidatos em 2016, só que o vencedor, ele foi invalidado pela Justiça Eleitoral e daí fizeram novas eleições, diferentemente do que existia. O município de Quatiguá nunca tinha tido isso e foi o primeiro município, assim, o segundo município a ter novas eleições. Joaquim Távora também, Quatiguá. E daí nessas novas eleições eu concorri, juntamente com o meu professor de Educação Física, José Vareta. Eu trabalhava na questão de prestação de conta eleitoral, né? Trabalho nessa área. E daí eu acabava organizando o comitê e as coisas e acabei concorrendo. Concorri contra o então prefeito atual, e um vereador em questão que foi a vice, e a gente acabou ganhando e entrando. Então foi mais ou menos assim que eu entrei. Não foi assim, eu construído uma estrutura de você ir a vereador, porque tem muito disso, né? Você vai a vereador, você vai e depois é prefeito. Não, na verdade eu entrei primeiro, eu sempre trabalhei na questão pública, na questão eleitoral, mas por gosto mesmo, porque a família era. Mas depois a gente foi crescendo e essa questão pelo manejo lá com o pessoal, a gente foi para a política. Tá certo. E quantos anos você tinha, Adelita? Eu até estava lendo, sempre acompanho você é uma pessoa muito presente nas mídias sociais, né? E eu lembro que na época você era a prefeita mais jovem do Paraná. Isso. E uma das mais jovens do Brasil. Isso. Quantos anos você tinha lá na época, 24. 24. Daí você estava, nessa época você já interrompeu o direito, né, que você estava fazendo ali, acho que administração, isso? Não, a administração eu finalizei. Certo. Administração eu finalizei, mas depois. Na verdade, assim, eu interrompi o direito em 2018. Deu para correr um pouco. Mas o que mais é difícil em você tentar concluir o curso é a questão presencial, porque o prefeito, prefeito de cidade pequena não pode ficar dentro do gabinete. Tem que ter o atendimento ao público, tem que ter o atendimento à população, mas principalmente tem que buscar recurso. E recurso estadual e federal. É os dois caminhos que nós temos que sempre tomar. Sim. Porque a prefeitura de uma cidade pequena, ela não tem recurso financeiro, aporte financeiro, às vezes nem para pagar a folha de pagamento dos funcionários, quanto mais para sobrar para obras. Porque se a gente parar para pensar, os mínimos constitucionais, você tem que no mínimo 15% para a saúde, mínimo. 25% para educação. Aí a gente já está falando de uma média de quantos por cento? De 40%. Sim. E você pode, até 54% é aceitável com o que você gasta com a folha. Então o que sobra
para esporte, para rural, para questão assistência social, todos esses outros recursos, esse aporte financeiro que sobra é muito pequeno para uma cidade pequena, para fazer uma obra. E hoje um asfalto é quanto? Então é o que vem pesando, é o que pesa, na verdade, dessa questão. Isso o prefeito tem que sempre sair da cidade. Certo. E nessas saídas eu ia pegando falta, então eu acabei deixando por um tempo, até tentar organizar melhor a questão da administrativa lá, para mim só correr agora para os recursos saírem, né? E já conseguiu recursos, agora só para eles saírem. E vocês que não são de Quatiguá, que estão nos acompanhando, a Adelita ela é filha do Efraim, também foi prefeito por dois mandatos, né? 2 mandatos, disputou 2 mandatos de prefeito e 2 mandatos de vereador. Isso também parece que ele também foi candidato a deputado na época. Ficou suplente. Certo. Então, Efraim é uma pessoa muito dinâmica, um prefeito excepcional, prefeito da cidade de Quatiguá. Para vocês que nos acompanham no Brasil todo. Ele gosta de política. Gosta de política, inclusive. Ele gosta bem mais do que eu, ó. Inclusive, vamos mandar um abraço para ele, que deve estar nos assistindo agora. Ele gosta bem mais. Ele gosta de política. Ele até em 2017 aconteceu, 2020, agora eu concorri em Quatiguá, ele concorreu Siqueira Campos. Campos. Isso. E foi influência dele, você crescendo ali desde jovem, o pai prefeito, e você foi pegando gosto. Você quis seguir os passos do pai? Não. Ou já está na veia mesmo a Não, política? na verdade, sim. Vou ser bem honesta. Quando ele foi prefeito, era tanto processo, era tanta coisa, que eu comecei a trilhar o caminho, primeiro da contabilidade, para tentar, por causa da nossa própria empresa, nós temos uma empresa familiar. Sim. E depois para tentar ver as situações, tentar auxiliar ele no máximo possível. Porque o meu pai sempre teve amor pela política, mas ele na questão de formação, eu fui a primeira da minha família a fazer ensino superior. Certo. Então tinha essa questão desse cuidado. Então assim, eu nunca pensei assim, na verdade, vou ser bem honesta, eu não gostava de política. Eu achava que a política, a gente não tinha que entrar, porque teve um período, né? Tem um período que as pessoas param de acreditar no político. Entendeu? E tanto que na minha quando foi para votar, quando foi para eu ser escolhida como candidata, eu fui escolhida sem eu saber, sem minha mãe saber, sem ninguém saber. Porque eu estava tão revoltado, porque em 2016 a gente tinha ido das urnas, resolvido, não conseguido, que eu não queria tanto me envolver em política, sabe? Certo. Só que daí eles fizeram uma brincadeira lá comigo, a hora que eu surgi lá, eles fizeram uma votação aberta e eu acabei ganhando. E daí na hora ali, todo mundo te apoiando, um dos meus apoiadores era o meu tio, padrinho, que é presidente do PTB. Sim. Daí eu falei, agora né, estamos aqui, vamos lá. Só que assim, hoje eu tenho uma ideia bem diferente. Na verdade, hoje eu analiso da seguinte forma: a política, ela se encontra do jeito que ela está, porque as pessoas de bem, às vezes, não querem saber dela. Sim. O bom administrador, às vezes, não quer se envolver, porque é tanto pepino. E daí o que acontece? Sobra quem a fazer isso? Aquelas pessoas que, às vezes, não tem Sim. lá um caráter muito definido, está meio complicado. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente se envolve, né, mais a gente trabalha na política, melhor seja. Pinhão, né, teve uma candidata a prefeita de 21 anos. Sim. Conversou comigo, uma pessoa, a Letícia, uma pessoa próxima. Isso é muito bom, quando a gente abre o leque. É claro que a gente deve abrir um leque e pensar assim, não colocar todo mundo jovem ao mesmo tempo, não Sim. funciona. Então vocês têm que saber dosar. Mas a política, ela tem que ser agradável, a gente tem que se interessar novamente por política. Não tem nada de errado em você não gostar de política. Mas se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam. Com certeza. E que talvez aqueles que gostam, talvez muitas vezes até não são vamos dizer, um bom político, né? Um bom político. Quando uma cidade faz uma eleição, sendo bem honesta, no meu ponto de vista, só meu, quando uma cidade faz uma eleição com um candidato único, se perde, não se ganha. Porque com a democracia a gente sempre ganha. Com certeza. Até essa é a 4ª edição. Isso, nosso operador técnico Fernando, acho que é a 4ª edição com você. E nos outros programas sempre eu costumo, antes de mais nada, antes de continuar, pessoal, é o seguinte: hoje é a inauguração do nosso estúdio. E nessa inauguração, Adelita, a gente está aqui com nossos amigos, aqui acompanhando os bastidores.
E aqui está tendo aqui tem água, tem refrigerante, tem uma cerveja. O que você prefere beber? O que você bebe, Adelita? Não, eu bebo cerveja, né? Inauguração a gente bebe um golinho de cerveja, não tem problema não. Então é o seguinte, pessoal, no programa do Silvio Santos tem o rock, no programa do Faustão tem o gaúcho, no Danilo Gentili acho que é o Dieguinho, aqui no podcast, gente, nossa, tem o Chimu. Chimu, faça favor, vamos servir a minha prefeita aqui. Eu trouxe um presente pra você. Nossa! Lá da minha cidade, né, Chimu? Sim. Já deixei na mão dele, Aí, eu trouxe um presente pra você lá de Potiguar. E o que seria, Adelita? Uma água bem benzida que nós temos lá em Potiguar. É o nosso chopp. Eu trouxe o chopp Potiguar para você, chopp paranaense. A gente tem uma fábrica lá muito antiga, muito de tradição familiar, que faz guaranás, né? Sim. E daí agora eles estão fazendo chopp. Daí eu trouxe uma... A Guaraná Paranaense? A Guaraná Paranaense. É conhecido na região, né? Sim. É bem conhecido na região. Na verdade tem bastante tempo. Ó, isso sim, hein? Olha, isso sim que é ser bem recepcionado. Com nós uma também... caneca. E não é aquelas canequinhas pequenas, é grande. Você sabe que vai bem. Olha, essa aqui é nossa, né? Imagina, a Adelita talvez ela deve também tomar uma cerveja, ó, mandando personalizar com o seu Nossa, nome, hein? que linda essa caneta. Vai ficar lá nas minhas memórias. Ó. Então vamos experimentar esse chopp, então, pessoal. Experimenta o chopp Potiguar. Olha que bonito a embalagem, Tá vendo? pessoal. Olha lá. Olha, isso aqui nós não estamos ganhando merchandising para isso, não. É que o produto é bom mesmo, né? Mas qualquer coisa, Gasol, pode dar uma abertura aí pro canal, que é importante, hein? É, tá certo. Então vamos experimentar. Opa! O mais engraçado é que eu demorei, né? Tava marcado para 7h30. Isso. E eu consegui me perder na cidade. Olha, pra você ver, Salto é uma cidade de 5 mil habitantes. A Adelita dela acho que é 8 mil e alguma coisa, ela se perdeu na nossa cidade. Eu joguei o endereço no Waze. E o Waze falava, volta, eu fiquei voltando. Indo. Opa, olha a bagunça. Não. Você tá vendo? Cremoso, bom chopp. Tá vendo? Bom mesmo. Olha que chopp bom, espumou. Você viu, pessoal, a culpa não é da Adelita. A culpa é do Waze. É do Waze. Eu vou fazer uma pergunta, Adelita. Político mente, e tem o pessoal fala, político mente demais. Isso é mentira ou é verdade? O político você sabe aquela... Tem o matemático, ele pega e você fala assim, quanto que é 2 mais 2? O matemático fala, 4. O político, quando pergunta, quanto que é 2 mais 2? O político olha a série e fala, o que você quer que dê? Entendeu? Então, a gente tem resposta para tudo. Saiu pela tangente. Olha lá. Um brinde. Agora fala até melhor, né? Pessoal, é bom mesmo, É hein? gostoso. É bem fraquinho, né? Quer dizer, sabe aquela história, né? Fraquinho a gente... E Adelita, quanto tempo tem esse chopp na cidade? A Guaraná Paranaense já é muito antigo. Muito antigo, né? Na realidade, eu posso estar errando na informação, mas o primeiro fundador foi depois os filhos continuaram com a produção, e daí os netos do fundador desenvolveram esse Guaraná, esse chopp. Que na verdade no começo era o chopp com toda aquela estrutura que precisa para o chopp. Daí eles depois conseguiram. Nossa, ficou bom, hein? Ficou bonitinho, né? Ficou bonito. E é bom, eu gostei. Você sabe que Potiguar tem uma característica diferente de qualquer cidade da região, né? do Norte Pioneiro. Nós lá não temos área rural. Sim. A área rural nossa é muito pequena, muito pequena. E nós somos uma das menores cidades de território do Paraná. Nossa. E uma das maiores densidades, porque menor território, mais pessoas. Então, a nossa cidade é uma cidade que passa de 80% a questão urbana. Certo. Então, nós dependemos exclusivamente das indústrias. Sim. E do comércio, principalmente. E dessa indústria e comércio, nós também não temos aquela indústria grande, mas nós temos indústrias pontuais, que são de pequeno, médio porte, que dão a empregabilidade para as pessoas lá no município. E aproveitando esse gancho que você está falando aí do perímetro urbano da cidade, da densidade, como que está a questão, Adelita, de trabalho aqui em Potiguar? Eu costumo falar, e eu até faço uma cobrança aqui, na região, né? Muitos deputados aí, amigos meus, e quando
eu uso falo isso, eles acabam falando, Marcelo, você não deveria falar isso. Nós estamos aqui no Norte do Paraná, para quem... Norte Velho, né? Isso, Norte Norte Velho Velho. do Paraná. Para quem não é aqui da região, aqui essa região nossa é uma região muito pobre, uma região até conhecida por ramal da fome. Exatamente. Quando eu falo isso, Adelita, os deputados, amigos meus, falam, Marcelo, mas você sempre falando essa questão do ramal da fome. Você sabe a história do ramal da fome, né? Por que era? Então, vamos esclarecer pro pessoal. Então, pode contar você. Não. Você que trouxe até... É que eles, como passava a ferrovia nesse caminho, Sim. não existia nada que eles pudessem parar para comer, certo? Você me corrige se não for essa história. Mas eu fiquei sabendo pelo meu amigo Maiazinho que é por isso que... Porque um dia eu ouvi esse ramal da fome, mas por que isso que é conhecido dessa forma? Porque justamente eu peguei e estava falando sobre investimentos na área da saúde regional. Sim. Não só da questão empresarial, mas da área da saúde regional. E daí ele falou, nós temos que sair do ramal da fome. Daí eu falei assim, puxa, mas o que é ramal da fome, né? Porque eu, 2017, que eu comecei na política. Então, Sim. daí nessa ignorância eles me explicaram que passavam uma linha de trem e aqui no Norte Pioneiro inteiro não tinha um local para eles se alimentarem, pararem para comer. É isso ou não? Isso. É isso? Então, Só que isso aí, a história é assim, mas ampliou um pouco mais também, e daí agregando a condição que essa região norte do Paraná é a região mais pobre do estado do Paraná, né? E a região menos desenvolvida. E tanto falando a respeito disso, que eu ia aproveitar o gancho e perguntar como que está a situação de Quatiguá em questão de trabalho, visto assim como você disse que a parte rural lá, pela questão a cidade ser o maior perímetro, ser urbano. Então, como que está lá? Tem indústria, o pessoal está trabalhando, essa pandemia atrapalhou? A pandemia atrapalhou muito, né? Porque todo mundo ficou com medo de investir numa pandemia, né? Sim. Nós temos uma empresa, então eu posso falar principalmente a respeito disso. Mas a questão de emprego é difícil, muito difícil. E não só por causa da pandemia, antigamente também. Porque o que acontece? O emprego é um ciclo, as pessoas se aposentam, as pessoas novas entram. Aposentam, as pessoas novas entram. Economia esquenta, gera mais emprego. Sim. Muita gente pega e fala assim, o prefeito tem que fazer mais emprego. Mas não é o prefeito que faz o emprego, é o empresário. Então, quando você valoriza o empresário, ele consegue abrir mais empregos, mais blocos de emprego. O que o prefeito tem que fazer é dar condições para que esse empresário se instale nas cidades. Certo. O que acontece na nossa região, principalmente, é uma questão de logística. Nós temos um sério problema com a nossa rodovia, a 092, que a gente está brigando a respeito de pedágio, estão querendo Sim. colocar 4 pedágios, 3 pedágios na 092, mas principalmente para não duplicar. A gente conseguiu trazer uma empresa internacional para Quatiguá, certo. a Mosh. Certo. Ela não durou muito tempo, porque não foi atrativo para eles ampliar mais a linha. O produto deles era ótimo, eles conseguiram vender para outras cidades, só que o que mais atrapalhava em si era a localização devido à rodovia. E essas dificuldades a gente encontra ao longo de todo o Paraná. Sim. Veja bem, durante a pandemia, fechou-se uma indústria em Carlópolis. Certo. Kawasaki, se não me lembro, que fechou. Na região, a gente vê, por exemplo, na minha região, Tomazina é questão da agricultura, né? Mas Sim. Só voltado na agricultura, não tem uma empresa, alguma coisa muito grande lá. Mas assim que você veja, tem alguma coisa muito grande, deixa eu fazer um aporte, senão o prefeito Flávio me mata. Tem sim, tem a questão do turismo que o Flávio está investindo, mas é mais uma questão agrícola, entendeu? É uma cidade mais agrícola. Quando a gente vê por Siqueira Campos, nós vemos a Protorque que cresceu em Siqueira Campos. Sim. Quando a gente vê pela Frangos Pioneiros também, que é uma empresa mais grande, ela cresceu em Siqueira Campos. O que falta na nossa região é que a gente não tem poderio de atratividade, de trazer empresas maiores para fazer aportes aqui. E isso acaba dificultando. O que deveria, talvez, seria o caso, é a questão da região inteira se unir para fazer uma situação. Por que acontece? Eu, prefeito de Quatiguá, vou fazer o Parque Industrial. Ciclano de Joaquinava vai fazer o Parque Industrial. Sim. E outras pessoas vão fazer o Parque Industrial. Sabe o que vira esses parques? Vira o
mercado de Oficina mecânica, mercado de ferro velho. que é uma parte industrial, vamos dizer E assim. a parte que é principal, o parque industrial, ele não serve. Ele não vem para dar aporte financeiro para o empresário MEI, para o empresário que já tem uma obra, para aquele empresário que vai sair do aluguel e não aumentar emprego. Ele vem para distribuição de emprego. Então, o que acontece? Como não tem ali uma situação que potencialize a questão do emprego, é difícil. Hoje a mão de obra é muito cara. Então, assim, o que nós mais temos, o que as empresas que as prefeituras mais trazem, eu levei uma para minha cidade, por exemplo, são a empresas de jeans, a empresa de costura. Só que, ao mesmo tempo, elas não têm algumas, né, porque lá em Potiguar nós temos bons exemplos de bons empresários que têm boas empresas. Sim. Mas, assim, na região, nós já conhecemos, inclusive, Potiguar já teve, empresas que faliram e deram calote, que deixaram a população sem pagamento. Sim. E toda aquela questão. Então, eu acho que é uma questão estrutural. Enquanto não estiver aporte financeiro estadual nas nossas rodovias... E federal, vai ser difícil se ter atrativo de você falar, vem aqui, instala aqui. Porque, analise, se você tivesse 30 milhões, Sim. 20 milhões, qual que seria o polo que você ia investir? Provavelmente São Paulo. E pegando aí um gancho do que você está falando, semana passada nós estivemos com o Marcelo Palhares, o prefeito da cidade de Jacarezinho. Empresário também, setor educacional, financeiro. Eu fiz uma pergunta para ele, qual que é a visão que ele tinha para desenvolver o norte do Paraná. E foi justamente essa, a questão da duplicação desse trecho, né? Principalmente esse trecho aqui que liga Jacarezinho a Jaguaraíva, né? É um trecho ali, acredito que ali em torno ali de 100 e poucos quilômetros, né? Que estão em condições ruins. Em condições ruins, tanto que não tem ali, até então, essa informação o Marcelo que me trouxe, segundo ele, o governador Ratinho Júnior tem uma proposta e um projeto de duplicação. Isso. Em 7 anos essa área. Vamos torcer para que esse projeto vá adiante, né? Pois uma das questões principais do Brasil, né, visto historicamente os lobbies aí das empresas, tanto de transporte pesado quanto de pneus e lá atrás, isso é um fato histórico aí de 50 anos aí, um grande lobby não teve um desenvolvimento aqui das ferrovias no Brasil, né? Então toda essa produção brasileira hoje, ela é transportada por caminhões, né? Pesado, e isso aí atrapalha muito, e principalmente a nossa região que está com essa precisa, né, produzir aqui e destinar para os portos ou para o polo de São Paulo, que é o maior consumidor do Brasil. É isso mesmo, prefeito? Exatamente. Então vamos fazer uma cobrança, você deputado, você senador, você governador, prefeitos, vamos fazer aqui um grande esforço e vamos dar uma atenção aqui, vamos ajudar a desenvolver essa infraestrutura para crescer essa nossa região. É melhor atendente que você tem, é melhor do que o do Faustão, melhor do que o do Gugu, melhor do que o do Daniel Gentili, que ele está servindo agora uma carne. É melhor. Olha, vamos experimentar. Como eu disse, pessoal, lá no Silvio Santos tem o rock. Aqui não, mas o rock não serve carne, hein? Esse está na frente. Tá na frente. Na frente. Vamos experimentar, Delita? Experimenta ver se está boa a carne. Tá, né? A Delita hoje você almoçou por volta das 11 horas e não comeu nada até agora, hein? Você vê. E acaba se perdendo sal de Taré, hein? Pois é. Mas é bonita a cidade, né? Ó, que bom. É a primeira vez que você vir aqui? Não. Já vim antes aqui. Mas é uma cidade bem legal. Aqui, quanto o tamanho da cidade de habitantes urbanos Salto de Itararé, ela tem uma área de em torno de 26 mil hectares, 26 mil metros. É, né? Grande, 26 mil metros. E então, a cidade tem em torno de 3.500 habitantes na zona, no perímetro urbano.
e no restante, no perímetro rural, em torno de 2.000. Salto hoje, segundo o último censo, ele estava com 5.100 e alguma coisa pessoas. Então, 3.500, em torno de 3.500 pessoas no perímetro urbano. Você sabe que lá em Matiguá nós temos uma situação assim, eu faço divisa com Tomazina. Certo. Só que eu tenho um bairro, o Sapé, por exemplo, que é mais fácil as pessoas irem para Quatiguá do que irem para o centro de Tomazina, porque como Tomazina é uma cidade muito grande, muito extensa, eles acabam ficando, é mais próximo ir para Quatiguá do que para Tomazina. Peculiar, né, as situações. E o bairro de Sapé, um bairro eu rural, conheço de Tomazina. nome, assim, de Tomazina, e é grande. Qual que é a população nessa cidade? É grande, tem é bem ideia de cabeça? desenvolvido, saber direitinho, não sei, mas eu sei que ele é bem representado, ele tem 2 vereadores, acho que em Tomazina, que representam o bairro. É um bairro bonito. Eu sou peculiarmente assim, eu sou suspeita a falar, né, gente? Eu vou sempre puxar pro lado ali, mas é um bairro bonito. Não acredito que ele seja um distrito o distrito de Sapé seja de Tomazina. Porque Tomazina é muito grande, né? É extenso e a cidade em si não é tão grande, né? Mais pequenina, perto da situação. É que hoje você tem, por exemplo, nós temos terra, né? Sim. Em Quatiguá, ali a família nossa tem propriedade rural, mas não tem dentro de Quatiguá. Certo. É em Siqueira e Tomazina, acho. Siqueira, ou as duas em Siqueira. Eu sei que não é dentro da propriedade de Quatiguá. É muito difícil ter terra em Quatiguá, porque não tem, é pouca terra que tem. Perto da região, então a pouca que tem. Olha, o último levantamento que eu fiz, nós temos 77 quilômetros de estrada rural só. Certo. A gente fez todas as estradas rurais no último mandato. Assim assim é fácil de cuidar, né? Pelo menos tem esse lado bom. É fácil, mas assim, a estrada rural, por exemplo, por ela ser uma questão de traficabilidade, de manutenção de traficabilidade, qualquer chuva você tem que passar novamente. Eu lembro assim, você é bem mais jovem do que eu, sabe, Adelita? Eu lembro assim, há uns 20 anos, a sua cidade assim, era muito forte na região, assim, no comércio de cereais. No caso, sua família já é do comércio. Eu lembro bastante assim, comércio assim, de alho. A minha cidade aqui, Salto de Itaé, tinha pessoas que ganhavam a vida até da região comprando ali dos grandes atacadistas em Quatiguá e revendendo. O pessoal ainda continua nessa compra de cereais. Hoje a gente tem grandes empresas de cebola e alho lá. E até batata. Só que o foco mudou um pouco. Né? Antigamente eles vendiam para a região aqui, hoje em dia geralmente eles... vou citar um exemplo, a família Espina, por exemplo, que eles têm já lá em São Paulo uma sede. Lá em Quatiguá, por exemplo, nós temos o cerealista do Rocha. Sim. Nós temos a cerealista Rick, que é de feijão, essas outras questões. A cerealista do Degan, deixa eu ver se não falho nenhuma. A Santa Inês, Dona Isaura, a Efraim, que é a que a gente tem ali. Deixa eu ver se está faltando alguém. A Daldegan, que eu lembro de feijão, estou passando para vocês. Aldegan, será que estou... E a Paranapará. Paranapará. Que acho que a Paranapará, né, antes de eu ser prefeita, era exclusiva do Paraná. Certo. Levava lá para o Pará. Sim. A minha família em si, ela tem uma base bem concreta, né? Nós temos ali em Castro, em Carambeí, os corretores de feijão. Então, além da gente ter a indústria, nós temos essa família, os buenos ali, que fazem, que é o Mingote, que é o Gerson Bueno, vou aproveitar para mandar um beijo para ele, o Marcos também, que eles fazem essa corretagem de feijão ali e trabalham muito bem. Então, é engraçado porque uma vez eu estava lá com o Plauto, né, que era o primeiro secretário da Assembleia, e a hora que eu falei qual família que ele era, ele já puxou quem que eram meus parentes e tal. É tão legal quando você chega numa cidade grande. Eu lembro quando eu fui para Londrina a primeira vez e eu vi o feijão da nossa empresa no expositor lá de Londrina. Você fica com um orgulho tão grande, né? É muito legal. Só que essas empresas, elas cresceram com a fé, vontade e força. E tanto elas como o Francos Pioneiros, que o Tarcísio fez uma revolução lá. Tanto a Protorque, né? Que eu sou super fã do Marlon, assim, da história da Protorque, assim. Ele é um empresário que a gente tem que ter como meta
a forma que ele administra, porque ele é o empresário que cuida dos detalhes. Uma vez eu passei uma tarde conversando com o Mário, eu lembro que até aonde... Aí, ó. Você viu que ele não bebeu muito, né? Olha, você viu que ele não bebeu muito. Ele já tem contrato com a gente aqui de... Você viu? Quantos anos? Para, vou levar o Chimu pra casa, gente. Aqui não vai substituir o Chimu pelo rock, não. Ah lá, tá vendo, Chimu? Você vai ser mais famoso que todo mundo aqui, Chimu. Sim, sim. Adelita, mas você falando aí dessas empresas, por exemplo, você citou algumas empresas da cidade de Siqueira Campos, e sempre eu falo para o pessoal, se envolva na política. Hoje, um país, um estado, uma cidade só avança com o envolvimento de todos, o envolvimento da política. Não desanime com a política. Eu já falei isso em 3 programas. Muitas vezes, Adelita, eu estou conversando a respeito de política, a pessoa fala: Marcelo, eu não gosto de política. Não gosto de política, não gosto de me envolver. Não gosto de me envolver. Você falou no começo do programa, eu costumo rebater isso aí, esse pensamento, dizendo o seguinte: você está desanimado com a política, mas você está enganado em relação a isso. Você está desanimado com maus políticos. E isso está refletindo na política. A política é muito maior, é muito mais ampla. A política é maior que a Adelita, é maior que o presidente da República, é maior que o presidente dos Estados Unidos. A política é muito mais ampla. A política é uma forma de organização que, quando ela foi inventada há anos, milênios atrás, foi a responsável da gente chegar onde a gente está. Tudo é política. Então você tem que se envolver em política. Quanto mais jovem, melhor. Sim. Nunca desacredite da política. Só a política é capaz de transformar a sua cidade, a sua vida, o país, para o bem ou para o mal. E como a Adelita falou da cidade de Siqueira Campos, gostaria de relembrar o nome de um político muito conhecido, que foi Dirceu Rodrigues. Dirceu Rodrigues, que conseguiu trazer isso, uma pessoa assim, sonhadora. Como eu sou mais velho que você, Adelita, eu lembro como era Siqueira antes. Siqueira era uma cidade, mais uma aqui, uma cidade da nossa região, vivendo assim de uma agricultura, vamos familiar? dizer assim, familiar, sem recurso nenhum do governo, a cidade necessitando de mão de obra. Assim era Siqueira. E graças à visão dessa pessoa lá atrás, desse sonhador, empenhou todos os seus esforços em abrir uma industrialização moderna. Começou com um parque industrial, 2, 3, hoje nem sei quantos parques industriais tem na cidade, e conseguiu assim atrair empresas que hoje transformou a realidade daquela cidade. A cidade que está de parabéns. Eu acho muito, eu fico muito feliz quando eu estou transitando por Siqueira Campos, num horário de pico, em torno das 5, 6 horas da tarde, e vejo aquele movimento em torno ali da ProTorque, entre outras empresas também, de pessoas que estão trabalhando e ganhando seu sustento. Mas tudo isso, pessoal, é uma visão política lá atrás. Imagine se esse prefeito, Adelita, não tivesse perdido essa eleição. Imagine se essa pessoa não tivesse passado ali por Siqueira Campos. Talvez a cidade estaria diferente, estaria parado no tempo. O que é mais incrível é que a gente não prepara o nosso jovem. Aqui da região nós não preparamos o nosso jovem nem para a política e nem para o comércio do trabalho. Porque às vezes o cara se forma no ensino médio ou até numa faculdade, ele vai trabalhar onde? Daí, às vezes os pais têm que preparar o filho para ir para fora. Sim. Isso é uma situação muito delicada, sabe? Eu vejo que nós precisaríamos dar uma primeira oportunidade para esses jovens, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter o respeito com todo mundo, mas assim, abrir o leque, fazer o que aconteceu. Hoje a empresa do tamanho que se formou, da região, as empresas que são grandes. Mas assim, eu imagino, eu vejo a situação, por exemplo, nós lá em Patiguar nós temos a Gaiola, que é uma empresa que passou de pai para filho. Sim. São todas empresas familiares que crescem em cidade pequena. É difícil uma empresa vir de fora, a verdade é essa. Então o aporte tem que ser nessa situação, sabe? Por exemplo, eu tenho um dinheiro, eu quero investir na minha cidade. Às vezes eu faço críticas e eu sou muito, muito ásperas nas minhas críticas, porque às vezes eu pego um cara que quer ser deputado ou um cara que quer ser prefeito em uma cidade pequena, e você vai ver que o único investimento que esse cara fez, o único investimento que ele fez foi numa cidade que não é no norte de Cadeira. Sim. Às vezes você pega um cara que quer ser candidato e tal, mas não tem um desenvolvimento, não sabe como que é. Como é que você vai fazer? Você vai dar trabalho como? Às
Às vezes esse cara, sabe, houve uma situação em que eu, como prestadora de conta, passo, porque quando você faz a prestação de conta eleitoral, você tem que trabalhar com cheque. Sim. Então, toda a prestação de cheque, todo o pagamento, quitação, tem que ser via cheque. Não se pode ser com dinheiro em prestação de conta eleitoral. Tudo tem uma credibilidade para ser analisada e depois fiscalizada, né? Pelos fóruns eleitorais. E, às vezes, um candidato não pode ter um cheque, porque tem o nome sujo. Olha E daí, situação. o brasileiro, assim, o brasileiro é uma situação muito delicada, sabe, Marcelo? Porque ele não sabe votar. Sim. Ele vota no amigo, no parente, mas não vota mais preparado. Aí você fala assim, mas é complicado demais. Por que ele não sabe votar? Porque se o brasileiro soubesse votar, a gente não estaria discutindo a lei da ficha limpa. Sim. Não deveria existir uma lei que veta você votar em alguém que foi punido pela ficha limpa. Essa pessoa não poderia ser votada. Só que, ao mesmo tempo, vem aquela situação daquele jingle do Maluf, lembra? Sim. Rouba mais faz. Sim. Então, o brasileiro está tão acostumado com a corrupção, infelizmente, que ele não entende real situação. Eu acho assim, sabe, Adelita? Eu tô comendo toda a carne, pessoal. Tô bebendo todo o chopp, sozinho. Mas Daqui a pouco eu vou estar falando 4 idiomas aqui. é que na verdade isso aqui é um truque. Sempre ofereço assim uma cerveja assim que o político muitas vezes você tem que soltar ele para tirar coisas do fundo do poço. Você sabe que tem um programa que nós fizemos uma temporada, não sei se vocês aqui assistiram, que é o Fale com a Prefeita. Você chegou a assistir ou não? Um episódio bateu 100 mil visualizações. Fiquei assim, puxa, assistiram? Cara, e daí todo mundo falou como ser gravado esse episódio. Gente, se eu falasse pra vocês que eu tomava um monte de pinga e eu não gostando, mas daí porque eu tinha uma vergonha de ficar na frente da câmera, uma vergonha, e daí eu conseguia falar e falava meio embromado gente, só o editor pra fazer o milagre que ele fazia na hora de lançar. Eu acompanho. Foi 10 episódios só que foram. Mas eu acompanho você você é muito forte nas mídias sociais. Eu acompanho seu trabalho. Essa pegada jovem, né? Sim. Porque o que acontece? Nós tivemos agora um exemplo, o próprio presidente Bolsonaro. Sim. Ele ganhou a presidência sem ter horário. Sem participar de um debate? Sem participar de um debate, que eu acho que para ele também foi vantajoso. Isso Sim. também tem muita questão da estratégia. É uma estratégia política, é uma estratégia política. E deu certo, porque senão ele teria perdido. Deu certo, ele tinha perdido. Mas ele conseguiu o quê? Não tinha espaço no horário eleitoral, mas ele tinha o quê? Tinha os seus seguidores no Twitter, tinha seus seguidores Sim. no Facebook. E ele usava muito essas plataformas. Quando chegou a eleição de 2020, muita gente ficou nervosa, né? Sim. Que não tinha essas plataformas. Adelita, voltando. E custa caro, hein? Com certeza. Não deixe para a última hora quem é candidato, tem intenção de ser candidato, já começa, já cria seu canal, já segue nosso podcast, gente nossa aqui também. Não vamos ensinar esse truque para os concorrentes? Não. Só segue nosso. Mas é importante. Tem um amigo meu, Adelita, te fazendo aí uma ponte que você está falando, que é o Zé Isaac de Santana do Itaré. Eu gosto muito do Zé. Você conhece? Eu brinco com o Zé que ele é o único petista que eu gosto. Mas eu sou petista também, vou ter que fazer amizade. Não, e você sabe que teve uma situação muito engraçada em Potiguar. Inclusive o teu partido estava olhando lá, a filiação lá está o PTB de centro, com o PROS, que é do vice, o PT também. Não, eu sou tão político, Ó, desses petistas de que lá na minha coligação eu estava com o PSL e com o PT. Tão político. Não, mas eu brinquei. E o Zé Isaac conseguiu também. Aqui nós fomos, para quem não nos conhece aqui, eu também fui candidato aqui no Salto, também fomos pelo PT, coligado com o PP, com 11, né? Você vê, o Brasil não tem como, assim, muitas vezes as coligações ali. E em Santana do Itaré, o nosso amigo Zé Isaac ganhou a eleição sozinho, né? Foi candidato pelo PT e o seu vice do PSL. Mas você sabe que assim, e dizendo bem francamente, aqui na nossa região, o Zé é um grande representante do partido petista. Sim. Quando eu brinquei agora que ele é o único que eu gosto, porque assim, quando eu vejo ele, eu dou risada, porque foi o único que conseguiu se eleger na nossa região. Sim. Nós temos o Paraná em si, ele é mais voltado para a direita. Sim. Centro-direita. Então, às vezes, assim, eu brinco, porque eu sou cientista política. Sim. Então, às vezes, nem a extrema-direita me agrada
nem a esquerda extrema me agrada. Sim. Eu acho que nós temos ali um caminho para ir. Porque tudo que é de extrema, tudo que é de extremo, né? Se a extrema esquerda, ela tende ali a ir para uma ditadura, a extrema direita para um Tudo fascismo. pode, exatamente. Então tudo que é extremo, Pode optar. ele é um passo ali. Mas para mim, honestamente, eu vou fazer uma coisa que talvez depois dê muito ruim para mim lá nas minhas redes sociais, mas eu sou totalmente contra voltar ao voto impresso. Tipo, regredir alguma coisa que a gente já... O Brasil em si, quando eu vou para fora, no exterior, uma das coisas que a gente é elogiado é pela nossa alegria, pela nossa forma do voto. Sim. E daí, de repente, nós, inclusive, damos um aporte eleitoral para os Olha, Estados Unidos. sabe, E daí até volta essa discussão toda. Então, eu até vou fazer aqui uma participação aqui nessa observação sua aí. É o seguinte, eu vejo o candidato Bolsonaro, que foi eleito aí com voto do eletrônico, né? Eu não entendo qual é a razão aí, ele já foi eleito e querer mudar isso para voto impresso. Eu acho que ele está querendo fugir, chamar a atenção. Tanto que ele já foi orientado ali a parar com esse papo aí. Então, esse papo aí não está levando a nada. Se nós pararmos assim, você não precisa ir muito longe, você precisa ir em 2018. Lembrar que logo após ele ter sido eleito, ele falou o que das urnas eletrônicas? Que elas eram confiáveis. Sim, com certeza. Entendeu? Então é uma situação assim, se fosse, vamos supor, o voto impresso, né? Quando eu estava tocando uma candidatura de um governador estadual, eu peguei um avião e a gente foi com o pessoal do Brasil. Sim. E eles contando como é que foi na eleição do Collor, como é que eles faziam. Então é muito mais arriscado. Aí tu pergunta assim, então tudo bem, porque a hora que a gente não vota, não sai um tiquezinho e a gente põe o tiquezinho lá, então computa ao mesmo tempo as duas, porque a pessoa mais idosa ela tem uma dificuldade danada para votar. Sim. Só que aí nós pensamos assim, vamos supor que você tenha um prefeito, um candidato que não seja tão democrata, que seja um candidato impositor. Ele vai pegar e vai falar assim, ó, você votou na urna, você traz a tique para mim. Sim. Então, onde a gente respalda o sigilo do voto? Porque a verdade é que todo candidato, ou eu acredito que a pessoa votou em mim, ou ela não votou e pronto, acabou. E isso aí é todo o direito dela, é uma democracia. Eu acho que... E ela tem todo o direito de escolher quem ela queira votar. Quem ela queira votar. Tanto, pessoal, é o seguinte, é muito importante frisar esse assunto que... Essa é a nossa opinião também, essa né? nossa opinião aqui que estamos falando, a Delita e eu, que muitas vezes aqui o pessoal aqui da região fala assim, para nós tanto faz, como tanto fez, foi impresso ou não. Mas isso aí tem fatores de outras regiões do Brasil. Mas aqui é importantíssimo. Também? Porque aqui, que Venceslau, em 2012, salvo engano, não foi eleito um prefeito por 6 votos? Teve alguma coisa assim, né? Sim. Não teve? Então, assim, imagina que 6 votos, a diferença que faz. Tem vereador que deixa de ter candidatura com 3. Um dia eu conversando com... Comi toda a carne. Nem precisa trazer mais, que a nutricionista vai me matar. Perguntei para um deputado, amigo meu, falar assim, olha, aqui em Salto tem tantos votos aqui e tal. O deputado, olha, se tivesse como computar meio voto, a gente dava um jeito de computar. O voto é a maior arma que existe numa democracia, é o voto. O seu voto, pessoas que nos assistem, é o futuro do seu filho, do seu neto, é a educação do seu filho, é o serviço de saúde, é o serviço de transporte, tudo isso representa por trás do seu voto. Então, voltando ao que a Adelita falou há algum tempo atrás, eu acho que nós brasileiros somos muito irresponsáveis em relação à política. Nós temos que ser mais responsáveis. Nós temos que analisar a política, nós temos que analisar cada candidato, temos que entender de política, porque se a sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse, tenha certeza que grande parte disso é devido às pessoas que você colocou lá
para gerir o nosso país com o seu voto. Então vamos ser responsáveis. Que bom que a Adelita, uma pessoa jovem, eu fico muito feliz, uma pessoa assim jovem que poderia seguir uma outra carreira, é uma família assim de empresários, formada em administração, mas escolheu a política. A política, pessoal, para quem está nos acompanhando, não é fácil. Não. A política, um político muito conhecido, Monsanto, tinha um ditado que ele dizia assim: o prefeito sai da prefeitura, mas a prefeitura nunca sai do prefeito. O processo também não. O que ele quer dizer? Talvez o prefeito já faz 20 anos que deixou de ser prefeito, mas está lá com o processo, respondendo o processo. É isso que o Monsanto estava querendo dizer. Então uma atividade assim muito pesada, entendeu? Então é uma pessoa jovem, assim, uma pessoa dinâmica, com várias formações acadêmicas, poderia estar seguindo qualquer outro tipo de atividade, mas escolheu a política. E tenho certeza que a cidade de Quatiguá está muito bem representada sob o comando da nossa... Eu pretendo voltar para a vida empresarial e depois do segundo mandato. Eu imagino que a política ela deveria ser mais ou menos que nem a gente sente quando a gente vai servir o exército, sabe? Certo. A gente é remunerado, não deixa de ser, mas a gente serve por um período, e aquele período é fundamental para a gente entrar na história, entendeu? Quando eu tenho uma palestra que eu já dei em algumas faculdades, por isso na Universidade Federal do Paraná, que ela fala justamente de política. Você imagina que você é uma pessoa que tem uma empresa, a empresa é sua, ela não é de ninguém, ela é tua, aquela empresa, só que você vai viajar. Você vai fazer uma grande viagem para tentar acalmar um pouco os seus ânimos e ficar 4 anos fora. Você imagina que aquela empresa sua, ela tem mais ou menos 250 funcionários, que dependem de você. Certo. Ela tem uma arrecadação anual de 20 milhões, mais ou menos. Então, antes de você colocar alguém para ser o presidente dessa empresa, enquanto você vai ficar 4 anos dando um cheque em branco para aquela pessoa administrar, você vai fazer o quê? Você vai passar por uma seleção, você vai escolher quem que você quer pôr na administração da sua empresa. Então, você vai analisar o currículo, vai analisar onde essa pessoa trabalhou, se essa pessoa tem nome limpo, se essa pessoa tem uma formação. Sim. Não só essa questão, você vai pegar e falar assim, eu vou, além de pôr essa pessoa, é um risco muito grande, 4 anos, vou chamar 9 pessoas para fiscalizar o que essa pessoa está fazendo. Então eu vou lá, vou olhar um cara que tem um pouco de conhecimento em direito, vou olhar um cara que tem um conhecimento de gestão pública, alguma coisa, e vou colocar lá para fiscalizar esse cara. A pergunta que não cala é a seguinte: você votaria no mesmo prefeito e você votaria no mesmo vereador? Porque essas são as funções do prefeito e vereador. Sim. O vereador não é pago para dar gás, para dar cesta básica, essa questão. Não é que ele não possa fazer, eu faço. Sim. Pessoalmente, assim, eu tenho minha questão de ajudar as pessoas. Sim. Mas não é uma obrigação. Sim. Ele tem que fiscalizar o prefeito, ele edita leis. O prefeito tem que administrar a cidade. Então, o X da questão é que às vezes a gente pega e fala assim, olha, será que essa pessoa ganha o suficiente? Será que não ganha? Dizem assim, política não é profissão, antes fosse. Sim. Porque se fosse profissão, tinha responsabilidade. Com se certeza. fosse profissão, tinha um órgão que fiscalizava. O prefeito tinha que andar na linha, ou o vereador. Infelizmente, no Brasil, ficou como um status só. Sim. Que já não é mais também, né? A vida é glamurosa para quem é prefeito de cidade grande, porque prefeito de cidade pequena não é. Sim. A verdade é essa, a gente tem que ter o tempo todo pinico para a cidade, para o estado, para a federação. Então é essa ideia de entender assim, puxa, o cara que está saindo da administração, o cara que saiu de direito, você sabe que geralmente o cara que está inserido na política, ele geralmente ele não tem a ideia de ser político devagar, mas ele não tem a ideia de se formar político. Sim. Esse é o maior erro nosso no Brasil, porque a gente entra como prefeita, por exemplo, eu entrei como prefeita já sabendo algumas coisas, mas eu acabei aprendendo mais. Mas às vezes você coloca um prefeito que não sabe o que é um FPM, que é o Sim. Fundo de Participação Municipal. Esses dados que eu falei para você de 200 funcionários, de mais ou menos 20 milhões, é a sua cidade.
porque baseado no seu FPM, que é igual ao meu FPM de 0,6 no Brasil, a gente tem esse recurso. Sim. Então, assim, às vezes não se tem... E outra, não significa que a pessoa tendo uma escolaridade, que ela é boa também. Sim. Tudo vai do qual é o compromisso dela com a população, você está entendendo? Um cara que não tem compromisso com a população não vai ser nunca um bom político. Sim. Eu, quando comecei a questão política, eu descobri muitas coisas, né? Eu descobri muitas realidades que eu não tinha conhecimento. Eu conheci algumas coisas da minha cidade que eu não tinha. Eu vim de uma família que tinha condições. Eu fiz a faculdade que eu queria, eu nunca passei apurado. Eu escolhi a escola, eu escolhi a faculdade, eu trabalhei, eu tinha dinheiro, eu tinha um celular, eu tinha um smartphone. E eu fui descobrir uma realidade de uma população que às vezes vivia com o salário da Bolsa Família. Porque eu era muito crítica do governo petista. Eu falava, Bolsa Família, até eu descobri que para muitas famílias o Bolsa Família é o que sobrevive lá no final do mês. E ninguém fica milionário com o Bolsa Família. E esse é um erro também, né? Porque nós tínhamos que dar um aporte para as pessoas saírem da situação que ela veio, né? Porque o Bolsa Família ela ajuda a distribuição, é o melhor e o maior programa de distribuição social que nós temos na América Latina. Sim. Quando a gente vai para o Chile, quando a gente vai para o Uruguai, nada se compara ao que a gente tem aqui hoje, na assistência social e no SUS, né? Que o SUS nosso, é demorado, é isso. De fato, mas o quê? Mas é o maior sistema do mundo. Mas é o maior sistema público. do mundo. E outra, a questão vacinação. A questão de vacinação, o SUS é exemplo. A questão de trabalho com a questão da mamografia, da prevenção do câncer de mama, o SUS é referência com a questão do câncer, o tratamento de câncer. Quantas pessoas você conhece que é tratada de câncer pelo SUS e quantas você conhece que é pelo sistema particular? Com certeza. A questão da AIDS. Nosso Brasil, hoje a pessoa tem AIDS, é só mais uma questão de preconceito. Mas se bem falado, se bem orientado, a pessoa que tem AIDS pode ter filho, pode viver normalmente na vida dela. Sim, e não vai morrer daquilo. Não vai morrer daquilo. Na nossa cidade lá, nós tivemos agora a questão Covid, né? Sim. Que foi uma situação delicadíssima, né? Quatiguá foi a primeira morte. Quatiguá foi o primeiro caso de Covid da 19ª regional. 19ª regional, que é conhecida a região do Norte Pioneiro, onde tem os municípios associados para a saúde, da Sinorte. E a gente lá implantou várias ações, foi a primeira cidade a implantar a unidade Sentinela. Aqui tem unidade Sentinela? Não tem. Tem? A unidade Sentinela, nós temos alguém, nós temos o universitário aqui do Show do Milhão, que ele só... Tem a unidade Sentinela, nós lá implantamos a questão da enfermaria Covid. Nós fizemos uma parceria junto com a Nossa Senhora da Alice, que é um hospital de Santa Mariana. Sim. Então, a gente fizemos essa questão porque chegou um ponto, né, mais delicado, em que a gente não conseguia mandar as pessoas, sabe? Isso acontece. Sim. Então, assim, o sistema de SUS, no Norte Pioneiro, sempre foi falido. Não é uma exceção no Covid que aconteceu, entendeu? Mas não quer dizer que o sistema como um todo não seja uma grande invenção. Não, e o X da questão é assim, o sistema SUS, ele é muito amplo. Sim. A vacinação, você não se vacina se você não quer. E outra, a questão da vacinação no Brasil, entrando assim num tema assim, nacional, né? Isso aí não começou antes aí por conta aí de, vamos dizer assim, ideologias políticas, né? Pessoas aí que têm o poder de decidir, isso aí não é novidade para todo mundo, aí discordavam que deveria ser vacinado, senão já estaria muito mais avançado isso. Tanto que quando a pressão ocorreu, né? Olha a velocidade que nós estamos vacinando, entendeu? Acho que 2 dias atrás, eu estava olhando, 150 milhões de pessoas com a primeira e segunda dose, 100 milhões, aí, 50 milhões. É um número muito grande, né? Muito rápido. Nós já estamos aqui na região, nas cidades abaixo de 30, né? Isso. Quatiguá está 30 anos. A cidade de Salto, ela está com... Quanto está, Fernando? 27. 27, mas quantos por cento da população? Do total de população do censo, estamos com 68% Nossa, com a primeira dose. A população daqui é mais idosa, então? Não. Mas lá falta bastante até. Em Quatiguá, a gente tem uns bons índices de vacinação. Geralmente a gente, como a gente tinha
antes da gente entrar no Covid, a gente fez um mapeamento, que a gente queria fazer uma situação, uma política municipal lá diferente. Então a gente fez um mapeamento de toda a população, junto com as meninas da saúde da família. Então, quando a gente fechou o ciclo de 50 anos, a gente sabe que a gente ou vacinou todo mundo, ou quem não vacinou, assinou o termo que não queria vacinar, porque a gente não quer vacinar, né? A diferença nossa aqui que alavancou bastante foi a comorbidade, que teve muitas doses nesse setor. Então, foi onde conseguimos alavancar bastante a vacinação. E é uma coisa que é meio assim, que a gente acha errado ou certo, mas enfim, não é discutir isso, mas teve gente até de 18 anos que tinha comorbidade e tomou, desde que apresentasse a Rapaz, eu sofri horrores na universidade. Mas eu apanhei 2 dias lascado na universidade. Era um sábado à noite. Eu acordei assim, um monte de mensagem, um monte de situação, por quê? Eu tenho, óbvio, eu moro em Potiguar, então eu tenho muitos amigos. Eu gosto muito. E um dos meus amigos é um casal de amigos meus que são profissionais de educação física. Então o educador físico, logo quando abriu o leque das vacinas, ele teve o direito de se vacinar. Sim. Entendeu? E as pessoas se vacinaram, tiraram foto. E eu, quando a minha amiga foi se vacinar lá, o marido se vacinou, ela também, juntamente com o farmacêutico, veterinário, todo mundo vacinou. Me pegaram, minha amiga falou assim, prefeita de Potiguar, Eu vi. você viu isso, né? Prefeita de Potiguar para sua personal trainer. Rapaz, olha bem para mim. Olha bem pra minha cara. Você acha que eu tô fazendo personal? Tô gordinha. Não tem como. Mas nem é essa a questão. A questão é que transformou. E aquilo, como todo mundo queria vacina, como todo mundo buscava vacina, estourou. Agora, segunda-feira, foi segunda. Segunda uma briga pra quem. Porque tem nego que já tá na fila desde as 8 horas da noite. E em Quatiguá sobrou 2 doses ainda pra população de 36 anos a 30. Sobrou 2 doses, guardaram, né? Porque para abrir novamente para o pessoal que trabalha à noite, às vezes tem uma situação, mas em si não dá para entender, porque o cara que tá na fila, deixa ele estar na fila, é o problema dele. Sim. O cara que quer chegar às 8, às 11, às 12, é o problema dele. Mas virou essa situação, é a mesma situação de, por exemplo, você toma vacina para tétano, para H1N1, para sarampo, para paralisia infantil, você não sabe a marca. Aí quando você fala de Covid, é Sputnik, é Coronavac. Teve uma pessoa que falou assim, eu não quero tomar determinada vacina porque eles fazem desenvolvimento em animais, não sei o quê. Uns dizem que a vacina entrava um chip ali, né, no braço ali. Já mas teve como que entra um chip? Você ali? sabe o que mais engraçado que aconteceu? Foi uma senhora já de idade. Eu falei assim, a senhora não quer tomar vacina por quê? Tem que tomar vacina, né? Pô, mó difícil, todo mundo brigando para tomar vacina. Ela falou, eu não, isso aí é pro governo matar gente, vai ser desovado. Então, assinou lá o termo de responsabilidade de não tomar vacina e bora pra frente. Que pena. Ô, pessoal, nós estamos aqui nesse programa, esse bate-papo legal, na inauguração hoje aqui do estúdio do podcast Gente Nossa, e você deve estar escutando aí um barulho aí de carne assando, um burburinho do pessoal. Ou eu comendo aqui. Tem umas tampas de garrafa abrindo aí, você não se incomode não, que aqui é o pessoal dos bastidores aqui. Tá captando, Fernando, o burburinho? Isso que eu vou sair daqui direto para Curitiba. Olha, você vê. Mas você tá com... Então, com pessoa dirigindo. Qual que é o nome dele mesmo? Não, é a Isilda que vai dirigindo. A secretária de saúde. Isso, mas tem mais um... Eu tenho o Darcy Taí, que é nosso radialista da Rádio Comunitária de Quatiguá. Isso, Darcy Matos. Isso mesmo. Ô, prefeita, Já comi bastante aqui, bebi. Tô passando mal aqui, mas é que você sabe... Mas tá gostosa aqui. Como eu tô sem máscara, então eu aproveitando para comer aqui para falar que eu tô sem máscara por causa de... Mas nós estamos mantendo a distância. Já foi vacinar também, toda semana eu faço um teste. Eu ainda não fui vacinada, o Quatiguá tá com 30 anos. Tô falando isso e falando novamente para frisar bem que não tem 30 anos ainda. Mentira, gente. Você já tem. Brincadeira. Olha, você vê, por prefeita mais jovem, hoje é a mais jovem do Paraná? Continua? Hoje é mais jovem do Paraná. Continua sendo. Eu, o prefeito de Resende e acho que de Piauí, não sei o nome certinho da cidade. Vou errar, foi nós 3. Antes nós tínhamos de Ribeirão do Pinhal também, Wagner, que hoje é secretário de, acho que,
chefe de gabinete do prefeito de Resende, que é um dos mais órgãos também. A política demorou muito para as mulheres, né? Sim. Tanto que hoje em dia a gente ainda enfrenta a questão da candidatura laranja. Então as mulheres ainda não se lançam tanto na política, é muito difícil. Sim. Eu estava lendo uma matéria sua hoje a respeito, justamente a respeito dessa, vamos dizer assim, falando justamente que as pessoas deveriam se envolver mais jovem na política, também falando do envolvimento das mulheres, né? Eu vejo o Brasil, nosso país, eu sou pai de 3 meninas e um menino, então eu vejo o nosso país... 4 filhos? 4 filhos. Nossa! Um de 8 que está nos assistindo aqui. Eu vi umas patinhas, nossa. E mais 3 que estão em casa, 3 meninas. Então eu vejo assim, o nosso país assim, um país assim, muito machista, e até pergunto assim, como que foi assim, o que você enfrenta, inclusive lá atrás, sendo mulher, sendo jovem, assim, tá à frente de um cargo assim, tão de visibilidade, assim como sendo um prefeito, uma prefeita. A política, ela é machista. Os bastidores da política são muito complicados. Sim. E eu trago bandeiras diferentes. Eu trago a bandeira da mulher, a bandeira da juventude, a bandeira da diversidade. Eu sou totalmente aberta. Eu sou uma pessoa que sou de direita. Sim. Não pelos aspectos da direita. Sim. Eu sou de direita porque eu acredito no neoliberalismo, no comércio. Eu acho que nós temos que fomentar a questão da economia. Você viu que eu comi quase tudo, né? Mas eu vou começar agora. Senão você está lascado, eu comer sozinho. E por quê? Porque eu acredito que o maior desenvolvimento social que a gente possa fazer é no caráter econômico. Se nós tivermos oportunidade de empregos para os jovens, é onde a gente começa a trabalhar. Quando a gente teve no governo Lula, sim, o governo Lula desenvolveu o FIES e desenvolveu o Bolsa Família. O Bolsa Família não tirava ninguém da situação de pobreza. Na verdade é essa. Ele não foi um programa que funcionou para tirar a pessoa da situação de pobreza. Mas vamos supor, eu lembro que meu professor Saliba falava muito isso, mas vamos supor, a pessoa que comia carne de segunda voltou a comer carne de primeira. A pessoa que antes ficava em casa foi para a praia, para o litoral do estado dela. Nós tivemos situações de pessoas... Quantas pessoas, às vezes, pegavam o Bolsa Família e compravam uma calça para ela, uma calça para isso. Às vezes não era o fundamento daquele programa, sim, mas ele inseriu o recurso, aporte econômico, numa classe que não tinha. As pessoas mais antigas vão lembrar, essa fala minha, que antes a gente tinha arroz tipo A, B, C, nós tínhamos feijão tipo 1, tipo 2, tipo 3. E a gente analisar isso hoje não existe. Só que nós estamos num momento muito delicado da nossa economia. Por quê? Porque nós estamos num momento que a gente vai no supermercado e o feijão, o arroz mais barato é R$20. Sim. Em que a gente compra uma panela e a panela é mais barata do que a carne que a gente vai fazer dentro da panela. Isso demonstra o quê? O que aconteceu? Quando o Paulo Guedes entrou no governo, que ele foi formado em Chicago, inegavelmente ele tem sim seus méritos de estar onde está e ele tem, sim, a sua capacidade, mas ele fez uma situação, é o que a gente costuma de falar, que é o favorecimento da exportação. Então, quem produz soja ficou favorável a levar soja para fora, quem vende boi ficou favorável a vender boi, mas o que acontece? Como a exportação foi muito valorizada e nós tivemos o valor do real que subiu muito, a importação... Dólar. Isso. Logo, com o real alto, a importação deixa de ser favorável para os... Falando, estou ouvindo. Não, eu estou vendo aí. Vamos misturar o show com essa Vai, manda bala. Não é você que vai dirigir mesmo? Não mesmo. Eu acho que você vai dormir no banco de trás. Vou dormir, tenho certeza, com a barriga cheia. Então, valorização do dólar. Então, na valorização do dólar, o que aconteceu? Isso aí que eu estou falando é porque eu amo economia, tenho pós nessa situação. Eu deveria ter feito economia com a minha primeira faculdade. Eu passei na Universidade Federal do Paraná só que na época eu sonhava em ser médica. Foi essa cara da vida da gente. Quando eu passei, não quis mais ser médica. Tadinho do meu pai.
Mas aí o que aconteceu? Essa questão da valorização do dólar atrapalha, porque se antes você importava um milho de outro país a um valor com o dólar alto, você não consegue, mas exportar você exporta com facilidade, porque o teu valor está em... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Outro dia eu chamei o Marcelo de deputado, sabe? O Marcelo esperou fazer a pergunta, o Marcelo Palhar para o prefeito. Eu quase chamei você também de deputado. Mas enfim. Eu acho que nós temos que lançar um deputado mais para frente, não agora. Sim. Eu acho que o Marcelo é um excelente candidato a ser deputado. Nós temos outros prefeitos da região que são excelentes candidatos a deputados. Devem sim pensar nessa questão. Não acho que essa campanha em 2020 seja o ideal. Essa campanha a gente tem que valorizar. E eu faço um apelo para todos, as pessoas não só de Potiguar, mas vote em quem leva recursos para a sua cidade, não vote em pessoas que são aventureiras. Sim. Né, que depois do seu voto, recolher seu voto, vai embora. O voto de um deputado ele é fundamental. Eu tive aporte financeiro de 4, 7 milhões na minha cidade. Puxa, tem cidades, Marcelo, que ela faz financiamento de 7 milhões. Tem uma cidade que fez financiamento de 11 milhões. Você imagina uma cidade pequena pagar esse recurso, é muito alto. Sim. Quando você consegue isso do Estado, numa parceria boa com o deputado, ele tem que ser valorizado. Então, assim, eu acho que nossa região tem que lançar um deputado para que a gente saia dessa situação do letargia. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta para você. Chega aqui, boatos. Você vai, o ano que vem, abrir mão da prefeitura de Potiguar para se lançar candidato a deputado, ou isso é boato? Não, isso é boato. Na verdade, quando eu concorri à eleição de 2020, existia essa fala que eu saí. A oposição minha falou muito a respeito de eu concorrer 2 anos e deixar 2 anos na mão do meu vice, que eu levaria, porque é uma pessoa competente, também gosto muito. Mas assim, na verdade eu não gosto muito do meu vice, porque ele foi meu professor de educação física. Sim. Quando ele era meu professor, eu deixava no banco da reserva. Eu não gosto muito dele, mas essa parte eu perdoei. Afinal de contas, ele tentou me derrubar ainda na prefeitura. Mas assim, mas não. Mas ele é seu vice desde a primeira? Desde a primeira. Eu imaginei que ele vinha para a entrevista hoje. Ele, na verdade, está em Curitiba, senão ele teria vindo aqui. Como eu estava restrito na minha casa, que eu até na segunda-feira fiz o exame de caso que positivou a minha mãe, né? E eu não moro com ela, mas positivou, eu sempre faço exame. Eu sempre faço exame do Covid, seja o que for. Eu posso não ter sintomas ou isso. Por quê? Porque como eu sou prefeita, eu estou em deslocamento o tempo todo. Sim. Então eu faço o exame de sangue, que dá se eu já tive ou se eu ainda tenho. O nome do exame eu não sei, talvez nosso amigo universitário sabe o nome do exame. Aí, então eu sempre faço esse exame. Eu não gosto do exame de cotonete, mas fujo disso. Sou de família italiana, olha o tamanho do meu nariz. Tu imagina colocar um cotonete, vai machucar muito. Eu odeio o exame de cotonete. Tá fazendo acho que 2 semanas, nas 2 narinas e na garganta, hein? Mudou um pouco agora. A garganta agora, né? Inclusive tá enxerrado. Eu fiz, acho que 4 ou 5 exames, mas era numa narina. Você sabe que lá em Potiguar, nós estamos com o caminhão da saúde, da mulher. Então a gente vai fazer mamografia de graça da população e tudo. E uma das pessoas que acho que é do SESC, né, que veio de Curitiba, salvo engano, perdoa se eu errei, foi para fazer estava com sintomas. E lá em Potiguar nós fizemos uma unidade assim, nós temos o pronto atendimento, sim, que é o hospital que a gente está reformando, nós temos a unidade básica de saúde, que é uma única unidade para a cidade inteira, sim, só que é uma unidade grande, maior, uma das maiores da região. Nós temos a clínica de especialidades, onde tem ortopedista, cardiovascular, hematologista, todas essas situações, e lá tem alguns exames, que é o raio-x, que a gente está implantando, que é o raio-x, a ultrassom. E nós temos a clínica de sentinela, que ela é separada da unidade básica, porque às vezes tem a clínica de sentinela, mas ela é junto com o posto de saúde, postinho de saúde. Sim. Que é a unidade básica de saúde, mas assim, no interior a gente chama de postinho de saúde. Sim. E daí a clínica de sentinela, a senhora foi lá fazer a consulta, ela ligou pra gente, eu acho que é particular, hein? É aqui mesmo, que a qualidade, todo mundo uniformizado, toda a questão, porque foi o primeiro caso em Potiguar. Não fechamos o comércio lá, tem outra situação, Marcelo. Lá a gente implantou um plano de contingência. A gente teve um clínico de
engenheiro clínico de hospital, Sim. juntamente com um técnico de segurança do trabalho, que desenvolveram um trabalho de não fechar o comércio. Nós não fechamos o comércio do E Tibói. barreira sanitária. Barreira sanitária, tivemos a questão da purificação do ambiente, depois que acabava o comércio, passavam as máquinas purificando. Teve a questão da conscientização. E o que a gente teve de ideia? A gente teve ideia assim, se você fosse uma empresa que trabalhasse com o vírus, você existiu dentro da sua empresa, como que você trabalharia? E daí a gente, em cima disso, a gente desenvolveu tanto para o salão de manicure quanto para uma empresa grande. Sim. E nisso a gente teve sucesso, não perdeu de fechar o comércio num período delicado, mas a gente pegou e conseguiu tocar essa situação. Isso foi uma situação muito boa para mim, né, como prefeita, né? Como política também é uma visão bacana, porque eu consegui fechar a cidade, trabalhar com a cidade, fazer barreira sanitária, mas ao mesmo tempo manter o comércio aberto. Sim. E a questão maior, porque quando a gente teve a primeira reunião da AMUNORP, para quem não sabe, é a Associação do Município Paranaense, do qual o Cotibatão faz mais parte, quando a gente teve a primeira reunião, eu lembro que eu falei... Não faz mais parte? Não faz. A gente saiu depois daqueles escândalos que existiu, acho que com a gente tem São José da Boa Vista, Guapirama... Era 24 e municípios. Venceslau. Agora está 20. Eu espero que volte a ser o que era, né? Quando voltar, a gente reintegra. Eu perguntei para o Marcelo, na entrevista da semana passada, qual que era a visão dele da associação, se de fato a Monorp era uma associação atuante, Não. Frente vamos dizer, levar projetos e cobrança junto ao governo e aos deputados também para desenvolvimento da nossa região, falar todo mundo em conjunto. Segundo ele, diz que a Monorp não representa nada disso. Não, a Monorp é simplesmente... Você também tem essa visão? Totalmente, é muito diferente do que a gente tinha nas outras associações. As outras associações, a Associação do Pato Branco, por exemplo, ali, que a Pato Branco faz parte, caramba, não sei o que falar essa palavra, agora já foi também, né? Não, aqui já é maior de 18 anos. Não, mas muito melhor, ali eles fazem parceria com a Itaipu, ali eles trabalham de real. Não fugindo muito, vamos fazer ali a Munop, que Sim. não é a Munorp, que é ali da região de Londrina, ali um pouco. Cara, ali eles fazem desenvolvimento também. São cidades muito menores que a nossa, às vezes, sabe? Então, assim, o problema maior é que a Munorp foi uma grande associação que, devido aos escândalos de corrupção, acabou entrando em descrédito. E quando uma associação entra em descrédito, dificilmente você consegue recuperar. E eu acompanho, assim, eu não vejo, assim, tem um nome ali de Associação dos Municípios do Norte do Paraná, mas eu não vejo, assim, uma cobrança, um empenho, uma união de toda essa associação, assim, vamos dizer, talvez uma pressão, talvez uma cobrança junto ao governo do Estado e a deputada também de trazer desenvolvimento para a nossa região. Eu vejo cada município correndo por si só, e municípios como é o caso assim, seu, que tem a sorte de ser administrado por uma pessoa visionária, uma pessoa assim, voltada assim, para o progresso do município, mas outros municípios aí que você nem vê, do norte do Paraná, tipo assim, esse pedido, vamos dizer assim, de um desenvolvimento para a nossa região, né? Como voltando no começo do programa, a respeito de infraestrutura e tal. Pessoal, eu estou sentado aqui numa posição aqui, o nosso estúdio é amplo, e aqui a prefeita aqui está ao contrário, aqui o pessoal aqui, estamos num barulho ali, né? Acho que está desinteressante a nossa conversa, prefeita, eles estão lá, não estão... Mas olha, também você quer competir com cerveja, chopp e churrasco, não dá, né? Não é falando de política, viu? Mas é interessante, eu faço um apelo, sabe? Inclusive para mim ali, eu estou em segundo mandato, não vou com o terceiro mandato, não tem como. Então, assim, eu quero ser a pessoa que abriu as porteiras para as outras pessoas, os jovens, as mulheres, ou até os mesmos políticos se prepararem para estar à frente, sabe? Sim. Porque muitas vezes eu, como prestadora de conta, como fazendo a questão das situações, às vezes eu vejo prefeitos com muita boa vontade, mas que estão inabilitados pela justiça. E às vezes é por falta de conhecimento. Sim. Às vezes, muitas vezes, a maior dificuldade para o
feito é pôr sua ideia em prática. Quando a gente pega, sabe, é verdade isso, que quando você pega um plano de governo, ele é um plano de governo hipotético. Sim. Porque se você não sabe a receita do seu município, se você não sabe a despesa do seu município, se você não sabe se ele constrói dívidas ou não, como que você faz um plano de governo? Então, assim, nós precisaríamos uma visão mais técnica da política, mas ao mesmo tempo que a política seja uma situação humana. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: quando você quiser dominar, se você pode dominar várias línguas, você pode deter vários conhecimentos, mas quando você tocar uma alma, você é uma pessoa tocando uma alma. Porque, por exemplo, assim, eu posso fazer várias faculdades, eu posso entender, eu posso ser eleita 3, 4, 5 vezes, eu posso ter uma carreira política sensacional, mas quando eu for falar com uma pessoa que realmente precisa de uma ajuda, ela realmente precisa de uma ajuda. Quando você se torna político para dar trabalho para a população, para ajudar o grande empresário que está assim, porque nosso Brasil mata a gente, o imposto mata o empresário, mas você também se torna político para ajudar aquela pessoa que está acamada e o único meio de alimentação dela é o leite e de repente o SUS não fornece o leite e a família é pobre. Isso acontece. Então, assim, você se torna uma pessoa que tem que... quando eu era... Antes de ser prefeita, Marcelo, eu andava de salto, era uma situação totalmente diferente. E eu me tornei prefeita, eu fui pro tênis. Por quê? Porque eu sentia que as pessoas se sentiam mais acolhidas na minha fala. Sim. Eu conseguia analisar as situações. Não é difícil. Mentira. O que falta é união. Porque se o prefeito de Siqueira, de Tomazina, Quatiguá, eu me incluindo, o de Joaquinaba, de Santo Antônio, a gente procurar uma empresa para montar em uma das cidades que sejam mais bem localizadas e todas essa empresa empresa grande Sim. a montar com a ajuda dessas cidades, a gente consegue, mas o problema é que, vou dar um exemplo básico, bem básico, você está por dentro da política, então você lembra de uma história que a Munorp queria ter a Faculdade de Medicina do Paraná? Até eu fiz uma pergunta ali não é mais ou menos a mesma história daquele impasse ali entre Cornélio Procópio e Jacarezinho? Mas é essa a situação. Nós chegamos numa situação que virou uma briga, uma batalha, que a gente não conseguiu ter a união para definir uma sede. Porque uns queriam em Santo Antônio, outros queriam em Jacarezinho, outros queriam para sua própria cidade. Independente, vamos dizer assim, para qualquer lugar que viesse, traria um grande avanço para a região. Não viria para cá. Vou te falar por que não viria para cá. Não. E aí meus amigos, deputados, me peçam uma desculpa, mas não viria para cá porque a gente não tem representação Representatividade. política, entendeu? Você pega Londrina, pega Cornélio, quantos prefeitos? Não. Quantos deputados nós temos? E aqui nós temos aí o Pedro Rupion, Sim. que é federal, então era uma questão estadual, também tem mais essa questão. E qual outro? E muitas vezes volta na questão ali da responsabilidade de nós, como cidadãos, escolher assim os seus nós temos quase deputados, exatamente. né? Eu acho assim. Qual foi o último deputado aqui do norte do Paraná? Chico da Princesa. Chico da Princesa, Santinho Furtado, Santo Antônio. Acho que você nem nascida era, hein? Nem era. Nem sei quem era. Então, pra ver... Eu gostei do nome, Santinho Furtado deve ser uma boa pessoa, afinal de contas carrega o Santinho no nome. Sim. Mas era uma situação e pessoas assim, hoje a região nossa, o norte pioneiro, tem, sei lá, condições de eleger tranquilamente um deputado estadual, um federal. Mais de um. Mais de um, né? Mais de um. Mas e a gente vê muitas vezes esses deputados aí paraquedistas, sem compromisso nenhum com o desenvolvimento da região, entendeu? E vem, faz uma campanha bonita, muitas vezes compra o voto. Hoje, por exemplo, eu estava conversando aí com um deputado, falando de política, o cara falou: quanto que vai custar o voto da tua cidade aí, se for para você trabalhar para a gente? R$30, tem preço, né? O voto. Imagina, R$30 para deputado estadual e R$30 para deputado federal. Muitas vezes aquela pessoa que está pedindo voto ali de um deputado que você nunca viu falar na vida, para federal, não é esse acordo que tem nos bastidores, pessoal. Então vamos pesquisar. Quando não é o dono da boiada, né? Porque lá na minha região tem essa questão, não sei aqui,
na minha região, não falando da minha cidade só para dar menos polêmico, mas acredito que seja problema regional. O cara tem, o deputado vai lá, paga uma quantia de 25 mil pro cara, o cara vai lá 25 mil, faz a campanha do cara, embolsa o dinheiro. Sim. Que além disso, né, embolsa, porque se ele usava esse dinheiro para contratar cabo eleitoral, ele estava Sim. injetando dinheiro na economia. Então era tudo ótimo, mas não é. Então, e as pessoas falam, eu sou extremamente crítica, porque assim, se a gente começa a votar em quem ajuda a gente, em quem ajuda os municípios, a gente começa a votar em uma política muito mais ampla para os municípios, para os prefeitos. Sim. Porque se eu tenho, por exemplo, na minha Câmara de Vereadores, eu tenho dois caras de oposição. Certo. Esses dois caras de oposição, se eles me procuram com uma emenda, ajudando o município, porque o deputado deles, mesmo sendo oposição, está querendo mandar para a gente, está ajudando a população no contexto Com certeza. geral. Entendeu? Se a população põe, eu vou votar em quem me ajuda. Sim. Mas não, a população em si não pensa nisso. E olha, raros são aqueles que lembram em quem vota. Sim. Lembra geralmente em deputado, mas não lembra nos outros. Geralmente lembra em prefeito, mas não lembra em vereador. Isso existe muito. Tá certo. E eu, tipo, você quer voltar num gancho ali, prefeito, assim, sabe, você Isso. falando assim de direita, esquerda e central. Eu, assim, analisando a política, sabe, eu vejo assim que a mentalidade de esquerda, a mentalidade de direita são ideologias complementares. Muitas vezes um governo tem necessidade de, por exemplo, muitas vezes de uma ideologia de esquerda e tem, mesmo que seja de direita, e mesmo que a pessoa seja de esquerda, precisa de ideologias. Não tem como, o Brasil nunca, do meu ponto de vista, nunca foi administrado, mesmo os ditos governos de esquerda, nunca foram administrados somente pela esquerda e pelos, nos momentos assim, vamos dizer assim, o presidente de direita nunca foi administrado 100% de direita. Então sempre o governo de direita acrescenta a esquerda, o governo de esquerda acrescenta também a ideologia. É assim que eu vejo hoje, Adelita, assim, sabe, mesmo eu sendo assim, uma pessoa assim, que eu tenho uma tendência mais à esquerda, eu vejo assim, que a esquerda está fazendo um trabalho muito bonito dentro do Brasil, muito bonito não, vamos dizer assim, de demonizar a direita. E não é assim a coisa. E tanto não, a direita, eu vejo ali muitas vezes na figura do presidente, assim, detonando a esquerda, e não é bem assim a coisa. São ideologias muito complexas. Simplesmente não basta você falar sou de esquerda ou sou de direita, você tem que ser mais a fundo nisso aí. Eu quero acreditar que nós estamos numa geração que seja melhor. Eu sou amiga, colega da Tabata Amaral. Sim. Ela é do PDT, um partido de esquerda. Sim. Só que ela votou a favor da reforma da Previdência, economicamente, fazendo as suas pautas na questão da bandeira dela, que é a da educação. E ela foi muito criticada. Mas o que é o seguinte? Criticada pelo partido, né? Pelo PDT. No caso, assim, e assim são N situações. O governo Bolsonaro é um governo de direita ou de esquerda? Não. Ele se intitula de direita. Pela fala de direita, mas extrema direita. De extrema direita, mas pelas atitudes, não. O governo do Lula foi um governo de esquerda? Mentira! Ele só não fez a questão de vender as empresas que são públicas, isso é uma grande característica. Mas mentira, ele foi uma das maiores economias do mundo. Dentro das 10. Isso falando da China, a China é um socialismo. Você sabe qual dos capitalismos mais predatórios que existe. Não, você sabe qual que é a maior... Eu vou definir isso em uma situação que nós vivemos no Brasil hoje. Eu vou definir. De quem que a gente comprou vacina? Da China? Sim. Um país comunista. De quem que a gente ganhou vacina? Dos Estados Unidos, um país capitalista. Sim. E é só isso. Nós ganhamos vacina dos Estados Unidos, um país neoliberal, que é a ideia de que a gente acha que é neoliberal, porque não é tudo isso neoliberal, ele só não faz o regimento da questão monetária da sua moeda, porque ele neoliberal ele não é, porque quando teve a crise de 2008, ele sim foi lá e brigou na economia, ele que
apertou a mão da GM ali, trouxe, resgatou Sim. a empresa, e hoje é a GM que o E conseguiu. entre outras, E entre outras, né? Estou dando um exemplo. Os Estados Unidos é um partido liberal, é um país liberal, mas teve uma das maiores ajudas financeiras no Covid. Sociais. sim, Então, até onde ele é um país liberal? A China não teve ajuda financeira na economia sim. das pessoas que ficaram sem emprego. A China vende vacina. Os Estados Unidos doou vacina para o Brasil. Então, essa situação, eu sei que tem muita gente que gosta dos dois lados opostos e tal, mas na verdade não leva ao futuro. Sim. O caminho é você estar no meio ali, tá? Às vezes sim, essa questão eu sou, por exemplo, o que me difere da esquerda para a direita é que eu sou a favor da venda da privatização dos Correios, eu sou a favor dessa situação da privatização do Banco do Brasil, sou a favor da privatização da Petrobras. Por quê? Porque eu sou do viés econômico. Sim. Então o que acontece, Marcelo? Eu sou acionista da Petrobras, eu vou lá e compro ação. Daí eu compro ação, o que acontece? O governo quer agradar os acionistas, ele vai lá e sobe a ação. O governo ele quer pegar, ou a Petrobras é uma empresa governamental, ou ela é uma empresa pública, ou ela é uma empresa privada. A mista não está funcionando, entendeu? E são temas assim que, por exemplo, que eu nem entendo muitas vezes. A pessoa usando uma Petrobras, por exemplo, para discussão. Eu não vou votar nesse cara por causa disso, eu não vou votar nesse por causa... Cara, a Petrobras, ela é uma empresa ali que tem acionistas, que tem lucro. Qual que é o lucro de cada pessoa da gente com a Petrobras? Eu não consigo entender, a não ser as ações sociais, vamos dizer assim, que a Petrobras é envolvida. Mas tirando ali, eu não sou acionista de uma empresa que é parte estatal, parte privada. Eu não tenho muita sorte com a ação. Eu fiz os meus investimentos, faço meus investimentos, gosto, porque eu acredito que diferentemente, os Estados Unidos, as pessoas são acostumadas a fazer investimentos. Sim. Enquanto no Brasil a gente é acostumado a fazer poupança. Entendeu? A gente tem o porquinho da poupança. Sim. No Brasil a gente é acostumado a fazer poupança, nos Estados Unidos é acostumado a fazer investimento. Mas assim, em si, eu penso assim, eu não tenho muito o que falar sobre investimento, sabe? Porque quando o Bolsonaro ganhou, eu investi na Taurus. A Taurus caiu, porque veio no decreto. Quando eu investi todo o meu dinheiro, investi no Banco do Brasil, na Petrobras, teve a greve dos caminhoneiros. Mas vamos... Não tive sucesso. Vamos pensar a longa data. A longa data, é isso aí. Mas em si é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, que nos ajudou. Principalmente... O pessoal está dando sinal para a gente cortar, né, dele? Estão já dando. Mas nós já estamos com quantos minutos aí? Eu ia falar com o Isaac, já passou de 50, não passou? Olha, 2 horas? uma cervejinha. Nossa, será que é a cerveja? Eu acho que a cerveja não Só sabe. ela que tomou. Mas a Olha. Caterina é muito boa de conversa, pessoal, muito boa de papo. Não, mas aqui tem uma caneca pra mim. Marcelo, em si, o Zé Isaac saiu do posto. Ele já não é mais o petista que eu mais gosto. O petista que eu mais gosto é o Chico. Que vai ser em segundo você pode... E tem um outro petista também, cadê ele aqui? Cadê o Luizinho? Pessoal, hoje o programa nosso aqui, você vê quando a conversa, o bate-papo é legal, é descontraído, o tempo voa. Temos aqui nos bastidores aqui, tá, o nosso, agradecer aqui o nosso amigo operador técnico aqui, Fernando, DJ César, também o nosso radialista de Patiguá, como que é mesmo? Darcy de Matos, você acertou na primeira Darcy vez, hein? de Matos, desculpa, Darcy. Chimu, o nosso auxiliar, também o meu irmão Cristiano Reis aqui. Também aqui tudo bem? O Cris que eu converso muito também. Converso com o Cris também. Também aqui a minha esposa Luciana, também aqui. Luciana firme e forte aqui desde o começo. Chimu, cadê o restante da galera? O restante da galera foi embora, porque a gente demorou. Estou falando demais, então todo mundo lá fora, pessoal. Mas assim, agradecer a Isilda também, que vai dirigir no carro porque eu bebi demais. Mas essa não quis estar dormindo. Vem cá, Luiz, dá um oi pra gente aqui. Conhece ele?
Então, ele é famosinho, né? É. Famoso não, famosa é a Xuxa. Não, de fato. Mas Luiz de Matos, isso aqui foi o nosso terceiro programa. eu vi, na verdade. Olha, você vê, fez, o Luiz fazendo propaganda. Eu vi tudo antes de vir pra me ver como é que era. Mas Nós vamos deixar para como é que o próximo programa, que é a esquerda, a direita, vamos discutir ideologias políticas. Vambora. Eu topo. E aqui o Luidê, hoje, pessoal, só tá lá no churrasquinho, só tá lá participando. Hoje eu tô tomando como a convidado, cerveja. né? Semana, da última vez a gente só falou por 2 horas sem parar. Hoje é só cerveja e carne. Picanha, né? Que graças à direita não tem mais acessível no Brasil, tchau. Também aqui o nosso amigo, mas eu não fiz a pergunta para você. E nas horas vagas dele, gosta de música? Nas horas vagas eu durmo. Dorme? Olha, pra você ver. Não, é porque eu faço faculdade. Quando eu não Sim. faço, na verdade, assim, pra você ver, eu me formei em contabilidade, depois eu fui para a área de direito, que eu voltei agora, administração, daí eu tenho especialização em comunicação e marketing, prestação de contas, mercado financeiro, gestão pública e estou terminando direito humanos. Então, assim, quando não dá, eu namoro e durmo. Olha pra ver. Estou namorando, foi um grande avanço, entendeu? Consegui arranjar alguém para ficar nesse período comigo, porque... Meia hora por semana? Não sei, acho que é 5 minutos, entendeu? 5 5 minutos por semana já está suficiente. Mas ela deve ser também relacionamento virtual, você está acompanhando de pertinho aqui. Não, é real mesmo. É real, 5 minutos por semana? É real. Não, bem mais, mas... Não, mas assim, quando eu estou mais tranquila, eu gosto muito de conversar com meus amigos. Eu tenho um grupo muito grande de amigos. Sim. A gente vai lá em casa, geralmente a gente fuma na milha e tal. A gente é meio jovem, né? Gosta dessas coisas. Mas é mais tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu corro dos políticos, entendeu? Eu não sou tão política, eu sou mais administradora do que política. Vocês Então, acreditam os nisso? políticos que vão atrás de mim, eu corro, né, Darcy? Mas bate na minha casa. Vamos fazer uma enquete aí. Final de semana ninguém Vocês pega. acreditam ou não nisso? Vou fazer uma pergunta para você, prefeito, para finalizar aqui esse papo legal, descontraído. Qual o seu sonho para a cidade de Quatiguá? Geração de emprego para o jovem. Geração de E é o emprego. mais difícil. Eu desenvolvi novas tecnologias, a gente deu ampliação de ações. Quatiguá é a cidade 100% LED. É uma cidade que a gente recuperou o esgoto, que a gente transformou o esgoto em cartão postal. É uma cidade que tem ciclovias, muitas ciclovias perto das outras cidades. Mas a questão, eu trouxe sim algumas empresas, mas a questão que mais me envolve é a geração de empregos. Porque eu, como prefeita, esquece. Mas eu, como pessoa, eu saí da minha faculdade com uma empresa para trabalhar. Sim. Mas eu vejo pessoas que saíram sem empresa para trabalhar. O maior grupo de pessoas dos meus comissionados, que são pessoas que realmente trabalham, não tem essa mordomia que eles acreditam que o comissionado tem, eles são pessoas jovens. Sim. Porque eu acredito na mão de obra jovem. Você tem 3 meninas. Você sabe qual que é o mercado de trabalho que elas vão enfrentar? É isso que é difícil, entendeu? Eu, como empresária, eu vejo que me falta um pouco de investimento. As empresas familiares, elas têm evolução. O problema é que, geralmente, quando chega na terceira geração dessas empresas familiares, elas já estão numa estabilidade tão tranquila que elas não querem mais investir, mais fazer aporte. Essa é a diferença de uma empresa como a Protorque. Sim. Que chegou na segunda geração com o Marlon e o Marlon continuou. Sim. Era Torque, ele se tornou Protorque, ele foi para os Estados Unidos, ele estudou finanças, ele voltou, ele implantou uma ação de marketing, implantou uma ação que fez com que a empresa... Só que a empresa poderia continuar sendo apenas a Torque. Um pouco antes, a Bonilha. A Bonilha, Torque. Então poderia ser apenas uma empresa pequena, mas ele deu oportunidade para isso. E assim são tantas outras. Nós temos a empresa de queijos na nossa cidade, a de Quatiguá, Laticínios, né? E mesmo a empresa aqui, entendeu? Que são hoje, o Chopper foi os jovens que desenvolveram. Então, todas essas situações, o que me preocupa não é o futuro das pessoas que trabalharam muito,
mas é o futuro das pessoas que estão iniciando nesse mercado de emprego. Com certeza, e manter as pessoas nas cidades, né? Porque hoje em dia, o que compensa um cara fazer uma faculdade de administração? Aonde ele vai trabalhar? Com certeza. Eu vejo assim, para encerrar assim, Eu vou você comer mais pedaço de carne. falando lá do espaço do empreendedor, porque muitas vezes, para encerrar, pessoal, a gente vê muitas pessoas assim, estudantes, sempre falando, olha, estou indo embora para Curitiba, para São Paulo, vou procurar um trabalho, mas dificilmente você ouve ou alguém falar, estou indo para Curitiba, para São Paulo, cidade maior, montar um negócio. Então essa iniciativa do empreendedorismo que é um papo para um próximo programa, eu gostei muito de ver essa iniciativa, abrir a mente dos jovens. A gente tem lá no plano de governo nosso para empreender também e gerar emprego, né? E quem sabe não se transformar numa grande empresa como a Protorque ou outras por aí, né? É o sonho de todo mundo, a questão da questão da qualificação técnica, aonde a pessoa que se formou no ensino médio vai trabalhar. Porque essa foi Coatibá não tem escola particular, sabe? Me formei numa escola pública. E a maior preocupação que eu tinha quando eu me formei, e eu nem tinha veia da política, mas a maior preocupação quando eu me formei na escola pública é que eu olhei meus amigos e eu sabia o meu futuro, mas eu não sabia o futuro deles. Sim. Então isso é a parte do que a política tem que fazer. A política ela tem que abrir a vez para o jovem, e não é porque não tem que abrir a vez para o idoso, mas porque se o filho tiver um emprego, ele cuida do pai. Sim. Entendeu? Então, às vezes, essa situação, o que nós vemos hoje é que o pai fica injetando dinheiro para que o filho consiga decolar. Isso significa uma economia não rentável, porque nós temos uma faixa, às vezes eu falo em termos muito técnicos econômicos, mas é que é visível isso que nós vivemos. Nós temos a faixa ativa econômica, e essa faixa ativa econômica é de 18 a 38 anos. Essa faixa não está sendo respeitada. Se nós entramos assim, o cara com 18 anos, onde ele tem emprego hoje? Cara, é muito triste, mas onde ele tem emprego hoje, ou é na empresa que acabou de abrir jeans, sim, ou é aonde? E é o que nós vivemos também numa cidade grande, porque na cidade grande hoje, ninguém é mais... o cara que é da Uber, por exemplo, que é sim, Uber, ele não é Uber porque ele quer, ele é Uber porque ele não tem emprego. Com certeza. Porque se ele tiver emprego onde ele formado, ele não vai para Uber. Que é um caminho, que as pessoas estão se virando, as pessoas se viram. Você vê um jovem que vende brigadeiro para se formar na faculdade. A gente conhece gente assim, que vai no ensino médio e vende coxinha da mãe, que a mãe faz para ajudar a mãe para ele se formar. Sim. A realidade é isso. O que nós temos na cidade grande, na cidade pequena, que a gente não tem na cidade grande, é o contexto. A gente se forma na cidade pública, geralmente no ensino público, porque numa cidade pequena não tem essa divisão das escolas. Então, quando eu tive a oportunidade de viajar para fora, então eu saí um pouco daquela casquinha, porque geralmente o filho do rico numa cidade pequena, ele é muito protegido. Ele é protegido às vezes por diretor, é protegido por isso, por aquilo. Sim. E eu lembro que quando eu cheguei na cidade grande, eu fui embora com 14 anos. Eu lembro que quando eu cheguei na cidade grande, eu olhei um prédio assim enorme, assim que ia até o arranha-céu, e eu falei assim: o valor desse prédio é o valor que meu pai tem em 10 anos de trabalho. Então não existe ninguém grande e não existe ninguém pequeno. Sim. A gente é grande quando começa a ajudar alguém. E a política só faz sentido não é pelo salário que o prefeito ganha, não é pelo salário que o vereador ganha. Eles ganham salários altos para eles não serem corruptos, para eles fazerem sentido eles estarem na política. Mas o que vai transformar eles, a vida deles como político, isso eu falo numa prefeitura de segundo mandato, no qual eu não estou na política devido ao meu pai, como na primeira política eu estava, o que vai fazer você continuar como político não é o seu só projetos, não é só suas ideologias ou então só o seu salário, é o quanto você pode ajudar, porque você olha do outro lado e você fala, não, esse lado não é o ideal para ajudar, então vamos ajudar melhor, porque a economia e a sociedade só vai entrar em um consenso quando a gente entender que a melhor forma de fazer sociologia dentro de uma escola é investir na economia, porque aquele jovem pobre, ele tem que trabalhar e conseguir emprego. Sim. Porque hoje eu pago imposto de renda. Aquela pessoa que eu pago imposto de renda para aquelas pessoas que não têm
valor agregado no seu salário e não pagarem. Então eu mantenho a saúde e mantenho a educação dele com o meu imposto de renda. Sim. Não que eu não desfrute disso, mas aquela pessoa que acabou de se formar, ela tem que ter condições, aquela pessoa que é isenta de imposto, ela tem que ter condições para pagar imposto. Porque quando a gente vê que o Brasil tem uma carga altíssima de imposto, a gente só vai entender o que é realmente a situação de um IDH alto, de uma vida boa, quando a gente entender que o cara que tem condição, que hoje não paga imposto porque ele é isento, porque ele não tem valor agregado para pagar esse imposto, ele, 2, 3 anos no mercado de trabalho, ele começa a pagar imposto para aquele que não tem. Que é o que a gente vive na Dinamarca, é o que a gente vive na Noruega, na Croácia, que são o quê? Países que têm uma alta taxa de imposto. Na Alemanha. Tem uma alta taxa de imposto. Mas em contrapartida, os serviços públicos também são serviços premium. Exatamente. Você acha que a França é... A Noruega, se eu não me engano, acho que se eu não me engano, é a quinta melhor. É um ano, quando a mãe tem o filho ali, um ano ausente do trabalho para pegar um laço ali com o filho ali. Isso sendo cobrido pelo Estado. Mas eu vejo a Alemanha, vejo a França. A França entra num consenso se ela é capitalista ou socialista. Os grandes países hoje, eles não têm uma cara... definição. Ele não tem uma definição. Os Estados Unidos tem. Acabei de falar que os Estados Unidos que mandou São vacina para o Brasil. ideologias complementares. Exatamente. E para quem não entendeu, e a China, que é comunista... Vendeu a vacina. Não deu uma dó de graça para ninguém. Entendeu? Então são ideologias complementares. Mas, Adelita, a gente já vocês, deu pessoal, tempo já. Vocês que estão nos acompanhando, peço que se inscrevam na página, curta e compartilhe podcast Gente Nossa no Facebook, no YouTube. E se você preferir, também pode estar ouvindo no Spotify. E vocês peçam e perguntem e vamos trazer a Adelita para um programa mais à frente, que ficou muito assunto ainda pelo caminho aqui. Não, a gente já falou bastante. Eu bebi demais até. Mas eu quero agradecer o espaço, Marcelo, parabenizar vocês pela estrutura que vocês montaram aqui. De verdade, eu fiquei assim, bem curiosa em vir. Né, a gente está sempre aí. Se inscrevam, pessoal. Estamos aí. Comecem em tanto se inscrever e dar o apoio aí. Parabéns a vocês aí pelo trabalho que vocês fizeram. Parabéns principalmente a sua mulher que aguentou até o fim. Um beijo grande para todos vocês. Valeu, pessoal. Até quinta. Até quinta, com outro prefeito melhor que eu. Imagina.